Ó Senhor Jesus, amém. Entra no seu, vai falando comigo quem entrou. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, aleluia. Mais uma comunhão, irmãos. Ó Senhor Jesus, mais uma comunhão com a igreja em João Molevade. Fala pra mim, pode falar. São 100 pessoas, então. Edmar, Fabrício. Ó Senhor Jesus, põe o som aí. Está saindo o som. Amém, irmãos? Aleluia. Vamos começar mais uma comunhão. Agora transmitida aqui da minha casa, por causa da pandemia. Ó Senhor Jesus. Espero que os irmãos estejam atentos. Quanto mais irmãos tiver, melhor. Para nós realmente ganhar o mesmo espírito nessa palavra. Quem está cooperando comigo aqui hoje é a Edvânia. É a plateia ao vivo que tem aqui, só a Edvânia hoje. Mas onde tiver dois, em nome do Senhor, nós temos a autoridade do Espírito. Aleluia. Aí se eu perguntar alguma coisa para ela aqui, é porque ela está me auxiliando, viu, irmãos? Aleluia. Ó Senhor Jesus, amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Louvamos a Ti, Senhor. Amém. Louvamos a Ti por esta comunhão. Apesar de estar vivendo num momento tão complicado, Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor, nos perdoa. Amém. Perdoa, muitas vezes sentimos medo, angústia, ansiedade. Senhor Jesus, mas o Senhor já fez tudo por nós. Amém. O Senhor já prometeu a nós que o Senhor está conosco, ainda que estamos vivendo na região da sombra da morte. Senhor Jesus, queremos começar orando, Senhor, para o Senhor abrir o nosso coração. Abre o nosso coração, Senhor. Nos ajuda a abrir o nosso coração. Nós declaramos em oração agora que nós abrimos o nosso coração, que nós queremos abrir o nosso coração. Ó Senhor, usa a sua palavra, usa essa comunhão. Senhor Jesus, fala forte ao nosso coração. Cada irmão que vai estar ouvindo, cada irmão que está presente agora nessa comunhão. Senhor Jesus, age, fala. O Senhor conhece a necessidade de cada um de nós. Livra-nos do orgulho, da soberba. Senhor Jesus, abre a porta à palavra. Queremos também lembrar dos nossos irmãos, todos que estão enfermos, lutando ali, Senhor, nos hospitais, lutando em casa, com falta de ar, com essa questão da Covid, também outras doenças. No Teu nome nós te pedimos uma bênção especial, supre os nossos irmãos. Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Amém. Presta aí. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia, irmãos. Ó Senhor, estou aqui vendo, os irmãos que entraram. Nós somos um, vamos avançar juntos. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade na mensagem. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Nós vimos na última mensagem, nós vimos na última reunião, no sábado passado, Deus usou fortemente o nosso irmão Edmar e mostrou que a nossa salvação, o nosso resgate foi caríssimo. Deus nos amou de tal maneira que Ele pagou com sua própria vida. Ele apostou tudo, irmãos. Ele deu tudo o que Ele tinha de mais precioso. O nosso Deus deu para nós. Naquela cruz Ele se derramou totalmente. Ele sendo rico, como diz lá em 1 Coríntios, Ele se fez pobre. Para nos tornar ricos. A nossa alma, que não tinha nenhum valor, estávamos todos destinados à miséria, à morte eterna, ao lago de fogo, à segunda morte. O Senhor nos resgatou, pagou um preço elevado. Ó Senhor Jesus, Ele mostrou para nós em Salmos que nem se com todo o dinheiro nunca teríamos condição, se fôssemos as pessoas mais ricas dessa terra, de resgatar nossa alma. E o Senhor nos valorizou ao máximo. Aleluia! Por essa salvação, nós somos salvos, o Senhor nos salvou totalmente. Senhor Jesus, nós louvamos ao Senhor por isso. Ó Senhor, e hoje nós vamos dar continuidade nessa grande salvação que não parou ali na cruz,
muito mais agora, depois de nós crermos no Senhor. O Senhor, Ele quer fazer uma obra em nós. Nós sabemos que a queda do homem foi por causa de um vírus, foi por causa da natureza pecaminosa que entrou no homem. Então nós vamos relembrar rapidamente hoje que o Senhor não nos criou para a morte. Em Gênesis, se os irmãos puderem pegar, capítulo 2, o versículo 16, deixa muito claro para nós. Gênesis 2, 16. Ó Senhor Jesus, aqui nos mostra que quando Deus criou o homem, Deus colocou o homem no jardim do Éden, num lugar perfeito, maravilhoso, Senhor Jesus. E esse homem criado por Deus, ele podia alimentar de toda a árvore do jardim, da árvore da vida, de toda árvore que fosse boa para alimento. Mas esse homem, infelizmente, ele desobedeceu. Então, no capítulo 2 de Gênesis, versículo 16, diz assim: o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós conhecemos muito esse trecho, mas aqui Deus deu uma ordem para o homem, que ele não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Podia comer da árvore da vida, ele devia comer, porque ela representava o próprio Deus, para ele ganhar a vida de Deus, mas ele tinha que querer comer. Deus deu liberdade para o homem. Deus nos deu liberdade, irmãos. Nós somos livres para escolher o Senhor ou não. E esse homem criado ali, com a liberdade total, Deus deu para ele todo tipo de árvore para ele se alimentar, num lugar prazeroso, maravilhoso, num lugar guardado. Mas esse homem também tinha diante dele a árvore do conhecimento do bem e do mal, que ele não poderia comer. E Deus ordenou a ele, falou: olha, se você comer dessa árvore, certamente morrerá. Senhor Jesus, no capítulo 3, nós vemos que o homem, ele foi seduzido. Nós vemos que a serpente, o mais sagaz, né, de todos os animais, ele começou a conversar com o homem, com a mulher, especialmente com a mulher. E aí, quando ele conseguiu entrar no assunto com a mulher, ele disse assim: é assim que Deus disse, no capítulo 3, versículo 1, final: não comereis de toda árvore do jardim? Então, ele conseguiu interagir com a mulher. Satanás conseguiu interagir, irmãos. Ó Senhor Jesus. Irmãos, esse é o primeiro ponto que nós temos que ganhar nessa noite. Nós não podemos abrir a porta para ter comunhão com Satanás. Não podemos abrir a porta para ideologias, para ensinamentos, para heresias. Não podemos ficar perdendo tempo com tantos vídeos na internet, com tantas coisas curiosas. Ó Senhor Jesus, irmão, nós estamos no tempo da volta do Senhor. Não dá mais tempo, irmãos. Quando a mulher abriu o caminho, o inimigo entrou no coração dela, na mente dela, e ela respondeu: do fruto das árvores do jardim podemos comer. 3:3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Então, irmãos, qual foi o grande problema aqui? Que o inimigo conseguiu conversar, conseguiu introduzir uma conversa com a mulher, e essa conversa tirou a simplicidade, ele infectou a mulher com a falta de humildade, com a falta de simplicidade. Ele infectou a mulher não foi com o pecado em si de cara, mas quando ele conseguiu pôr uma dúvida na mente da Eva, ele já infectou, já conseguiu ganhar terreno na alma dela. Então nós vamos ficar atentos que nem sempre estamos cometendo pecados, mas às vezes a nossa mente está muito aberta para conversas que não edificam. E cria fortalezas, sofisma, e cria dúvidas. E aí ela perdeu a simplicidade e essa mulher passou a crer mais. E quem que ela acreditou mais? Olha só, irmãos. A serpente falou assim, Deus falou no versículo 17, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Final do versículo 17. No dia que comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. Falou para o homem e para a mulher. Satanás falando,
Então a serpente disse à mulher, no capítulo 3, versículo 4, é certo que não morrereis. A pergunta é, irmãos, em quem a mulher acreditou? Ela não confiou na palavra de Deus. Ela preferiu confiar e acreditar nos sofismas, nas ideologias, nas muitas maneiras que o inimigo conseguiu pôr na mente dela, e ela passou a duvidar do falar de Deus. Toda vez, irmãos, que nós afastamos do Senhor, que nós começamos a dar muito ouvido para muitos ensinamentos, muitas ideologias, o nosso coração passa a duvidar da palavra de Deus. E quando tem dúvida, nós não praticamos o que Deus fala, porque nós não acreditamos. Você e eu só praticamos o que nós cremos. Nós só obedecemos naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós cremos. E aqui nós sabemos que ela desobedeceu, ela comeu, não é assim? E o versículo 7 diz assim, abriram-se então os olhos de ambos, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ou seja, o homem, a mulher, depois que alimentou desse fruto, toda a simplicidade foi embora, o pecado entrou neles, eles não caíram para trás duro como se fosse um veneno, mas o pecado foi injetado, a natureza maligna, a natureza pecaminosa, a morte entrou no homem. Ó Senhor Jesus! E aí quiseram se justificar, quiseram tampar a nudez, começaram a ter vergonha, começaram a ter maldade, começaram a ter paixões da carne. Ó Senhor Jesus! Começaram a ver defeitos, começaram a ter críticas, brigas, raiva, ódio, tudo que tem hoje. Tudo aquilo entrou, irmãos, com aquela natureza. E quando ouviram a voz do Senhor, Deus que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se e desaparecer da presença do Senhor Deus. No versículo 8, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz do jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha só, irmãos, o homem nunca tinha sentido essas sensações. Agora, depois que a natureza maligna entrou nele, ele tem medo, ele tem angústia, ele tem vergonha, ele tem baixa estima, ele tem tristeza, ele tem raiva, ele acusa. Logo depois nós vemos aqui que quando Deus chegou para ter comunhão com eles, eles estavam armados. Então o Senhor, o versículo, perguntou-lhe Deus, versículo 11, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Olha só, e a mulher fez a mesma coisa, falou com Deus que a culpa não era dela, era do inimigo, da serpente que a tinha enganado. Então, irmãos, agora ele acusa, agora ele joga a culpa no outro, agora perdeu a simplicidade, agora ninguém quer estar mais errado, eu quero dar a última palavra, eu quero ser o certo, eu quero salvar a minha pele, não importa se eu coloco a minha esposa numa fria, numa furada. Ó Senhor, olha só, Adão pegou Eva e jogou ela no fogo para escapar. Senhor Jesus. Irmãos, teve medo, angústia, tristeza, acusação, ódio, orgulho. Tudo isso, irmãos, entrou e alojou no homem. E o pior de tudo isso, além de tudo isso que aconteceu, nós sabemos, ó Senhor Jesus, que Deus ainda foi atrás do homem. O versículo 9 diz assim, chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Mesmo Deus sabendo da queda, irmãos, Deus ficou desesperado, entre aspas. Deus ficou assim, meu Deus, cadê o homem? Cadê o homem e a mulher que eu criei? Eu quero ter comunhão com eles. Eles foram criados à minha imagem e semelhança. Eles vão dominar, eles vão estabelecer meu reino nessa terra. Onde estão vocês? Para onde vocês foram? Por que estão escondendo de mim? Irmãos, nós vamos entender, irmão, não podemos ficar buscando o Senhor só para a nossa necessidade. Nessa noite, Deus quer a sua presença. Deus está te perguntando, onde está? Onde você está? Você e sua mulher, a sua família, onde está? Deus nos quer, irmãos, Deus precisa de nós, Deus nos ama, Deus não abre mão de nós. Ó Senhor Jesus, Deus não abre mão de nenhum irmão.
Nós precisamos aprender, irmão, nesse tempo de pandemia, tantos irmãos doentes, não abrir mão dos irmãos também. Então, ter o mesmo coração de Deus. Senhor, nós queremos que o Senhor traga os irmãos dos leitos dos hospitais, o Senhor traz os irmãos dessa doença, cura os nossos irmãos. Nós não abrimos mão de nenhum irmão, porque nós somos um com o Senhor. Irmão, mesmo nós caídos, aqui é a situação terrível da humanidade, Deus quer saber onde estás. Mas aí desenvolve toda essa situação, e aí o homem caiu tremendamente. E nessa semana, irmão, diante dessa pandemia, eu lembrei de duas frases, né? Eu peguei 2 versículos para lembrar. Nós não vamos ler, que é muito conhecido, é o Salmo 23, que diz que ainda que nós andemos na região da sombra da morte, nós não vamos temer, porque o Senhor está conosco. E essa palavra, ela é repetida em Mateus 4, quando o Senhor começou a pregar. Ele fala que ele pregou, e ele anunciou uma grande luz, que era ele mesmo, para o povo que vivia na região da sombra da morte. Irmãos, talvez nós nunca sentimos o que estamos sentindo agora, com esse pico da pandemia. Tantas pessoas que nós conhecemos estão falecendo, morrendo. Irmãos, por que eles estão morrendo? Por causa do coronavírus? Por um câncer? Por outras doenças? Acidente de carro? Por que as pessoas estão morrendo? A fonte, irmãos, não é o coronavírus. A fonte é a queda do homem. E nós esquecemos. Nós ficamos com medo da doença. Nós ficamos com medo das situações do dia a dia. E esquecemos, irmãos, que a queda do homem trouxe a maior tragédia para a humanidade. Eu vou ler capítulo 5 de Romanos. Rapidamente aqui. Romanos 5, é o versículo 12. A Bíblia é maravilhosa, né? A revelação da morte entrando no homem está em Romanos. É muito rico isso, né? E outros lugares. Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E o início do versículo 14 diz assim: entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés. Irmãos, ó Senhor Jesus, a morte, ela entrou na humanidade. E a Bíblia diz que ela reina na humanidade. Ela está em nós. Ela está nos nossos membros, como diz Romanos 7. Essa natureza pecaminosa que faz a morte reinar. Junto com o pecado, com essa natureza, entrou a morte. E essa morte habita em nossos membros. Todo ser humano foi infectado com a morte. Por isso que Deus falou: não vai por esse caminho. Se vocês comerem, certamente morrereis. Mas não era a morte instantânea. Eles foram ali como picados pela serpente. Eles foram infectados por um vírus chamado o pecado, a natureza maligna. O mal entrou no homem, a natureza maligna que Romanos fala. E aí todos pecaram e a morte passou a reinar. Então, desde aquele início ali da geração, a descendência ali, passou a reinar a morte. Por isso, tantas pessoas estão morrendo com coronavírus, porque se a morte não existisse, não teria doença. Irmãos, a maior infecção hoje é a natureza maligna e satânica que foi colocada em nós. Em Romanos 6, 23, todos conhecem esse versículo? O salário do pecado é a morte. Então, nós estamos vivendo sem Deus, essa geração que vive sem Deus, longe de Deus. E nós que já temos o Senhor, se nós vivemos só nessa carne, irmão, só em nós mesmos, o pecado, esse pecado, ele habita em nós. E ele trouxe a morte para dentro de nós. Então, nós temos que ter medo. Não é de dormir no Senhor hoje quem já tem o Senhor. Mas Deus tem que pôr um fogo no nosso coração hoje. Nós temos que levar a vida de Deus para as pessoas. Porque todos que estão morrendo hoje, por causa da pandemia, que está acelerando a morte de muitas pessoas, se essa pessoa ainda não recebeu a vida de Deus, de fato, ela está recebendo a morte, a segunda morte. Nós vamos ver isso rapidinho aqui para frente. Então, depois que aconteceu isso, irmãos, Deus não ficou parado. O homem caiu, a morte entrou no homem, mas Deus não ficou parado.
Olha o que Deus fez, versículo 15 de Gênesis 3, 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó por todos os seus dias, todos os dias da tua vida. 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. O descendente, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus, desde que isso ocorreu, Deus já levantou soberanamente e já decretou o fim de Satanás. Ele já, aqui, irmãos, tem uma revelação tremenda. Esse versículo 15 tem uma revelação tremenda. Aqui já é a sentença de Deus. Surgiu agora, irmãos. E Deus aqui profetizou que ia ter uma descendência da serpente. E que a descendência da serpente seria inimigo do descendente da mulher. Ó Senhor Jesus. Aí nós temos que ter clareza do que é isso. Quem é esse descendente? Quem é esse descendente da mulher? Nós temos que entender o seguinte. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre Satanás e a mulher, entre a serpente e a mulher, e entre a tua descendência, a descendência de Satanás, e o seu descendente no singular, o descendente da mulher. Então aqui está dizendo o seguinte, irmãos, que Satanás seria inimigo da mulher. E que não só ele, mas a descendência de Satanás. Então aqui está mostrando que algo aconteceu. Surgiu uma descendência nova, que não era mais um homem e uma mulher criada à imagem e semelhança de Deus, que seria uma descendência divina, uma linhagem divina, porque esse homem foi criado corpo, alma e espírito para receber a vida de Deus. Agora está falando aqui que por causa da queda surgiu uma descendência maligna, e essa descendência diabólica e maligna de Satanás, olha só, irmãos, uma descendência da serpente vai ser inimiga do descendente. Senhor Jesus. Essa mulher que fala aqui, primeiro, claro, é Eva. Fala que o diabo, a serpente, se tornou inimiga dela. Mas está falando que iria nascer um descendente. Então, nós temos que entender que a primeira pessoa aqui foi Eva, porque dela descendeu todos os homens. Mas, infelizmente, homens caídos, homens pecaminosos. E todos eles pecaminosos, que não se voltaram a Deus, se tornaram descendentes da serpente, com a natureza da serpente. Nós vamos ler alguns versículos para deixar isso claro. Porém, no Velho Testamento, Deus separou um povo, e esse povo ali, o povo de Israel, também ele por meio dele veio Maria. E essa mulher, na verdade, não é só Eva, ela também é representada por Maria, porque de Maria nasceu quem? Jesus, que é o descendente. Aí é bom a gente ler, né? Mateus 1,16 nos fala isso. 1,16, 18. Olha que riqueza. Mateus capítulo 1, versículo 16. Vamos ler rapidinho aí. Mateus 1,16 diz assim, ó. Senhor Jesus. Mateus 1,16. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Aleluia! E o 18 fala assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, tido intimidade com ela, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então aqui aconteceu um milagre. Que milagre foi esse? Que Jesus foi concebido em Maria pelo Espírito Santo. Irmãos, isso é maravilhoso. Deus germinou Jesus dentro de Maria por meio do Espírito Santo. Que milagre! E aí, quem é esse Jesus? Esse Jesus é o descendente. É o descendente da mulher. Então, os irmãos estão entendendo que Gênesis 3,15, Deus já profetizou. Olha o que está escrito em Gálatas, rapidinho aí, ó. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Deus profetizou, irmãos, em Gênesis. Algo glorioso. Essa Bíblia maravilhosa, essa verdade rica.
Gênesis capítulo 4, versículo 4, Gálatas 4:4. Diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Aleluia, nascido sob a lei. Está vendo, irmãos? Então, essa profecia maravilhosa, que o descendente, olha só, a descendência de Satanás iria ser inimiga do descendente, o único descendente. Então, que descendente é esse? É Cristo, que nasceu da mulher. Então, a descendência inimiga da mulher. Ou seja, quando Jesus nasceu, Satanás já estava com a descendência inteira, o mundo inteiro, para ser contra o nosso Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, que guerra, hein, irmãos? Que guerra! Senhor Jesus. Mas a Bíblia é clara que, como ele fala aqui em Gênesis 3,15, que o descendente da mulher iria pisar na cabeça da serpente, ia destruir a serpente, e que a serpente iria ferir o calcanhar do descendente da mulher. Quando aconteceu isso? Aconteceu isso na cruz, irmãos. Quando o Senhor morreu naquela cruz, quando o Senhor viveu nessa terra como homem, e morreu naquela cruz, e pagou todos os nossos pecados, e ele entregou o Espírito, ele falou uma frase assim, está tudo consumado, e entregou o Espírito dele, naquela hora, irmãos, naquela hora, ó Senhor Jesus, naquela hora, Satanás, a morte entrou no Senhor, ele morreu. Satanás ficou louco, eu matei o Filho de Deus, eu matei o descendente, eu sou inimigo dele, eu consegui. Ele usou os judeus, ele usou a política, ele usou o mundo. Irmãos, tomem cuidado. Todas as pessoas que estão longe de Deus não são seu amigo. Por isso que a Bíblia diz, não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo, e a amizade no mundo é inimiga de Deus. Quando você tem uma amizade muito profunda com alguém incrédulo, alguém que segue as ideologias dessa terra, você está sendo amigo de quem é inimigo de Deus. É inimigo da palavra de Deus. É inimigo do descendente, que é Cristo, nosso Salvador. E ali naquela cruz, ele entregou o Espírito, a morte entrou, Satanás é como que Satanás ferisse o calcanhar. É a serpente ferindo o calcanhar. Mas ele morreu, mas ele não ficou na morte. A morte de Jesus, irmãos. Isso é muito bom a gente ter clareza hoje, que nós precisamos pregar isso para as pessoas que estão doentes, pregar para quem está saudável, porque se porventura a Covid pegar alguém que você conhece, e o organismo dele for fraco para a Covid, ele morrer, ele não vai morrer, ele vai dormir no Senhor, porque ele vai ganhar esse poder aqui, ó. Porque eu e você não precisamos temer a morte. Capítulo 2 de Hebreus, versículo 14, mostra Jesus pisando na cabeça da serpente. Aleluia! Vamos ler. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desde também ele, o descendente, igualmente participou, para que por sua morte, irmãos, olha o que está escrito em Hebreus 2,14, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Aleluia! Senhor Jesus! E livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Irmãos, nós temos que gritar isso com alegria, nós temos que proclamar isso para o universo, proclamar para as pessoas essa natureza maligna que está em nós, esse inimigo, essa descendência maligna, que a nossa natureza caída fazia parte dela também. Irmãos, o Senhor foi ferido naquela cruz, por mim e por você. Satanás achou que tinha vencido, mas ele não conhecia a ressurreição. Jesus ressuscitou. E na ressurreição ele venceu a morte. Ele venceu aquele que tem o poder da morte. O diabo tem o poder da morte. Tentou segurar, lá em 1 Coríntios 15 mostra, ele tentou segurar o Senhor com as algemas da morte, mas o Senhor quebrou os grilhões da morte. O Senhor venceu, irmãos. O Senhor ressuscitou. Destruiu aquele que tem o poder da morte, ou seja, pisou na cabeça da serpente. Se você estiver sentado aí, bate o pé no chão, pisa na cabeça da serpente, joga o medo fora. Não tenha medo mais, irmãos, de Covid, de doença, de qualquer situação que seja na minha e na sua vida. Vamos crer, irmãos, ainda que soframos, que somos sujeitos a tudo, mas nós temos um Deus da ressurreição dentro de nós que já venceu a serpente. Aleluia! Nós não somos mais da descendência da serpente e o Senhor venceu, aleluia! E no Novo Testamento, irmãos, a igreja foi gerada nessa ressurreição.
Agora a mulher não é mais Eva, a mulher não é mais Maria, a mulher agora é a igreja, que vai gerar também o descendente. Os irmãos estão entendendo? Eva no início foi, porque ela gerou a todo ser humano, aí veio depois a nação de Israel também é considerada, né? Esse povo, aí Maria é descendente, é judia, então ela veio ali, nasceu de Maria, o Filho de Deus, pelo milagre, né, da genética divina, o milagre do Senhor ter concebido, e aí Jesus é o descendente. Jesus morreu, venceu, pisou na cabeça da serpente. Aleluia! Mas na ressurreição a igreja foi gerada. Na ressurreição, todo aquele que crê agora é gerado filho de Deus, faz parte do membro do corpo de Cristo, Efésios 1, né, 22, 23, mas aí não é só o corpo de Cristo, mas a igreja é a noiva. A igreja também se tornou a noiva. A igreja também é considerada essa mulher. Essa mulher, irmãos, que mulher é essa? Que vai gerar o vencedor. A mulher, o Novo Testamento agora, essa mulher, a igreja representa essa mulher que gera o descendente. Quem vai ser o descendente agora do Novo Testamento, da nossa época? Porque Jesus já é o descendente, já venceu Satanás, pisou na cabeça dele, morreu, ressuscitou, aleluia, nos salvou, mas ainda o mundo está aí, irmãos. E a descendência do diabo está aí, agindo loucamente forte, destruindo poder econômico, política, pobreza, tristeza, angústia, vírus, tudo aí, irmão. O mundo jaz do maligno, não precisa nem citar o que tem no mundo. Mas a Bíblia diz o seguinte, irmãos, que agora a igreja, ela vai gerar o vencedor. Vamos ver isso? Apocalipse capítulo 12. Senhor Jesus. Quantas horas? 7h30. 7h30, irmãos. Dá tempo ainda. Apocalipse capítulo 12, versículo... Oh, Senhor Jesus. 12. Vamos ler rapidinho por causa do tempo. Apocalipse 12 diz assim. Senhor Jesus. É rico demais, irmãos. Olha só. Eva gerou aquela descendência toda, o povo de Israel, tal, mas a maioria da população mundial, né, a maioria do ser humano tem essa natureza serpentina, maligna, governando a vida deles. Aí veio Maria, o Senhor concebeu nela, ela gerou o descendente que fez a obra maravilhosa, esse Cristo maravilhoso, morreu e ressuscitou. E na ressurreição gerou a igreja. Agora a igreja, quem é a igreja? A igreja é essa que vai gerar um outro descendente. Olha que rico a palavra, irmãos. É rico demais. Capítulo 12, versículo 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Irmãos, a igreja hoje está gritando de dor, irmãos. Quanto sofrimento, irmãos. Quantos irmãos sofrendo. Os irmãos viram essa semana o testemunho dos irmãos na África para levar o evangelho até os confins da África. 6.000 quilômetros, irmãos viajando doente, pregando o evangelho. Irmãos, olha o que é isso aqui, irmãos? A igreja sendo gerada. E aqui, irmãos, a igreja grita. Ela está grávida, está gerando algo. Irmãos, a viver na vida da igreja para gerar algo para Deus. Vamos viver a vida da igreja consagrada, irmão. Vamos consagrar mais. Olha o que está escrito aqui. A igreja achando-se grávida, gerando, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Irmãos, está chegando. Nós estamos vivendo o tempo de Apocalipse, irmãos. O vencedor está sendo gerado. Senhor Jesus. Aí, o versículo 3 e 4 fala do grande dragão, né? Vermelho, que é a antiga serpente. Aí o versículo 4 fala assim, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra. O dragão se deteve em frente à mulher. Olha só, irmãos, lá falou que a serpente seria inimiga da mulher. E ela ia brigar com o descendente da mulher. Em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar quem? O filho que nascesse, quando nascesse. Agora aqui, a serpente que era uma serpente, lá com Eva, agora é um grande dragão. Ela se fortaleceu da humanidade. A maioria das pessoas, irmãos, a maioria, milhões e milhões e bilhões de pessoas, seguem a natureza maligna de Satanás. Estão debaixo do governo do mundo. São servos do diabo, filhos do diabo.
fazem a vontade da carne, dos pensamentos, das paixões. E ele está levantando para devorar o filho que vai nascer. Que filho é esse? O filho varão. 12:5, Apocalipse. Nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho arrebatado, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Senhor Jesus. Irmãos, veja essa figura. A mulher agora é a igreja. Ela está sofrendo. Nós estamos passando uma situação, irmãos, terrível. Essa geração não passou essa situação ainda. Muitos irmãos estão correndo risco de vida, irmão, ao sair na rua, pregar evangelho. Não, está todo mundo desesperado, com medo. Outros trabalhando, não tem jeito, tem que trabalhar. Todo mundo com medo, mas algo está acontecendo, irmão. No meio desse sofrimento todo, está sendo gerado o filho varão. Você não está sofrendo à toa de graça, irmãos. Passe a buscar o Senhor mais, porque a igreja está gerando o vencedor. O filho varão está sendo gerado. E esse filho varão que está sendo gerado, ó Senhor Jesus, ele vai reger as nações. Salmo fala isso, Salmo 2, que o descendente ia reger com cetro de ferro. Apocalipse 2 fala também que o vencedor vai reger com cetro de ferro. E Apocalipse 12 fala que o filho varão que vai ser gerado vai reger com cetro de ferro. Irmãos, Cristo, o descendente, os vencedores faz parte do descendente, o filho varão, todos são um só. Para gerar esse vencedor, irmão, na hora que completar o número de vencedores, na hora que nascer o número correto de vencedores, na hora que completar, o dragão, irmãos, ele está na frente da mulher, ele está enfrentando a igreja. Ele quer destruir a sua vida da igreja, ele quer destruir os nossos filhos, nosso casamento, a nossa saúde. Por isso nós temos que guerrear, irmãos. Usar a fé, alimentar da palavra, como nunca fizemos, orar, jejuar, levantar mais cedo, tocar na palavra, porque Deus está gerando o filho varão. Se eu não fizer parte dele, outros vão ser, irmãos. Nós temos que gerar o filho varão, gerar o filho varão. E é por meio da oração, da comunhão, da palavra, do viver da igreja, de cuidar uns dos outros, e estar vigilantes. Quando esse filho varão nascer, o diabo, o grande dragão agora, com esse poder todo que ele tem no mundo, está pronto para devorar. Na hora que ele for devorar o filho varão que nasceu, Deus arrebata. Aleluia! Sabe quando vai acontecer isso? Antes da grande tribulação. É antes. Aleluia! É antes. Você vai ser arrebatado direto para o trono de Deus. Senhor Jesus. Irmão, isso é rico demais. Se eu tivesse uma reunião presencial, eu tinha dado um pulo de alegria com os irmãos. Ia pedir para os irmãos gritar isso comigo. Um aleluia bem forte, irmãos. Que vitória! O filho varão vai nascer e vai reger. Esse é o nosso destino, irmãos. O ser vencedores. Aleluia! Então, irmãos, hoje existe o descendente, agora vai ficar claro, olha só. Existe o descendente da serpente, os descendentes, e o único descendente, que é Cristo. Mas esse Cristo agora, ele não é só o Cristo humano, homem-deus na terra. Ele é o Cristo ressurreto. Ele é a igreja. Ele é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. E a igreja é a noiva que está gerando os vencedores, que é esse grupo de homens vencedores, que é coletivo também. Agora o Cristo não é mais só o Cristo na terra. Agora ele é o Cristo corporativo. Irmão, todos nós somos membros desse Cristo e estamos sendo gerados como esses vencedores. Para quê? Porque agora, irmãos, hoje, agora, existe dois tipos de pessoas nessa terra. Existe os filhos de Deus, que nasceram de Deus, que creram em Jesus, receberam a vida de Deus e converteram, nasceram de novo, invocaram o nome do Senhor, receberam a vida, a semente santa no coração e passaram e se tornaram filhos de Deus. Mas existe também uma descendência enorme, muito maior, que está escrito nos evangelhos, né? Vamos ler comigo. Senão nós vamos xingar, achar que nós estamos falando coisa que não está na Bíblia. Mateus capítulo 3, olha só, vamos usar algumas frases. Mateus 3, versículo 7. Olha o que está escrito em Mateus 3, 7. Rapidinho, ó. Vendo ele, porém, muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Olha só, irmão, raça de víboras. Então, qual que era a natureza desses fariseus, desses
dessas pessoas religiosas, dos saduceus, que nem criam na ressurreição, mas estavam ali religiosamente querendo ir ali. Irmãos, a natureza deles era serpente. Eles eram raça de víboras. Eles são da descendência. A religião, irmãos, é dessa descendência. A religião que não agrada a Deus. A religião que só quer mostrar sepulcro caiado. Tudo bonito por fora, por dentro, coração ruim, maligno. Ó Senhor Jesus. Capítulo 13, 38, Jesus afirma de novo. Olha como é que é sério esse ponto para Deus, irmãos. Nós temos que estar claro. Nós estamos vivendo no meio de serpentes. Capítulo 13, versículo 38. Mateus 13, 38, eu que demorei a achar. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, os que nasceram de novo. E o joio são os filhos do maligno. Então Satanás conseguiu gerar filhos nessa terra, irmãos. Ó Senhor Jesus. Capítulo 23, versículo 33 de Mateus. Olha, tem vários pontos, vários lugares para provar. Irmãos, olha, depois lê Rumino o Alimento Diário, vocês vão ver todos os versículos lá. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, acho que eu peguei o versículo errado aqui, tá? Capítulo 23, versículo 33, desculpa. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Ó Senhor Jesus. E o último que nós conhecemos demais, mas é bom ler, para Deus falar forte ao nosso coração, João 8,44. Quem não conhece? Vós, olha o que o Senhor falou, vós sois do diabo, que é vosso pai. Que isso, irmãos? Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. No mundo não há verdade. O mundo jaz do maligno. O mundo é governado pelo pai dos incrédulos. E porque nele não há verdade, quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Irmãos, aqui está falando que se a pessoa não nasceu de novo, a natureza que ela tem é a natureza diabólica, pecaminosa, maligna. Ó Senhor Jesus, filhos do diabo. Irmão, vamos dar uma glória a Deus. Nós somos filhos de Deus, porque nós cremos em Deus. O Senhor entrou em nós, colocou a semente santa dentro de nós, nos gerou como filhos de Deus. O diabo é maligno e ele tem muitos filhos. Então os irmãos estão entendendo? Hoje, no mundo, há uma descendência enorme da serpente, do grande dragão. E a serpente que ia fazer uma descendência, ela fez uma descendência tão grande que ele se tornou um grande dragão, a serpente. E nós somos filhos de Deus. Aleluia. Então há uma guerra também para nós, irmãos. Há uma grande guerra. E essa natureza, eu não vou ler Romanos capítulo 7, deixa claro que esse vírus que está dentro de nós, do pecado, dessa natureza maligna, você faz o que não quer fazer. Não é isso que está escrito lá? O que não quer, a pessoa faz. O que ela quer, ela não faz. Você quer servir a Deus, você quer se consagrar, você quer amar o Senhor. Diante desse coronavírus, o medo vem, você fala, eu vou buscar o Senhor, eu vou me consagrar, eu vou levar o evangelho para minha família, eu não quero que nenhum se perca, eu não quero que nenhum morra, mas se tiver que morrer, vai dormir no Senhor. Vem esse desespero, né, irmãos, quando a morte chega perto. Mas depois a gente acostuma, irmãos. Se deixar, nós vamos acostumar com esse coronavírus. Nós vamos acostumar com tanta gente morrendo. Irmãos, isso não é normal. Nós somos a igreja, o filho varão. Romanos 7 diz assim, que Paulo ficou desesperado, ele viu que isso estava dentro dele. Eu vou ler só esse versículo aqui, ó. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então o querer fazer o bem encontra a lei de que o mal reside em mim. Ele entendeu, irmãos, ele viu que o mal, o maligno, a natureza serpente habita na carne do homem. Mas ele, desesperado, ele ficou louco, ele falou assim, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, graças a Deus, pelo Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E foi para falar? Quantas horas? Senhor Jesus. Irmãos, eu tenho alguns minutinhos ainda. A gente vai até conferir na hora aqui. Irmãos, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor Jesus, graças a Deus, irmãos, que embora essa serpente colocou essa natureza no ser humano, quando nós recebemos Jesus, nós somos libertos dessa natureza. E Romanos 8:1 diz assim, agora, pois nenhuma incapacidade, na sua versão está nenhuma condenação,
Mas no original grego, irmãos, a melhor tradução seria: nenhuma incapacidade há para os que estão em Cristo Jesus. Nada, o pecado não te segura mais, a natureza maligna não te segura mais, nada pode te derrotar mais. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, irmãos, foi semeado no nosso coração como uma semente divina. Nós somos empoderados, Ele nos livrou da lei do pecado e da morte. Ó Senhor Jesus, irmãos, nós que cremos em Jesus, não tememos a morte, porque a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Nós somos ressurretos. Irmãos, esse corpo físico pode morrer, mas nós temos a vida eterna. Irmãos, nós temos que levar esse evangelho, nós temos que levar essa vacina para as pessoas, irmãos. Nós temos que levar essa vida, esse evangelho puro, sem fermento, levar esse único mediador, esse único salvador. Irmãos, esse fogo do evangelho tem que queimar em nós. Senhor Jesus, eu e você, irmãos, eu e você somos filhos de Deus. Mas existem muitos filhos do diabo, muitos filhos da ira. Quando nós levamos esse evangelho, nós vamos transformar os filhos da ira em filhos de Deus. Ó Senhor, e esses muitos que vão converter da nossa família, parente, amigos, colegas de trabalho, esses vão também ser os trabalhadores da última hora, vão fazer parte do filho varão, vão ser vencedores. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Irmãos, o lago de fogo não foi feito para você, não foi feito para nossos amigos, não foi feito para o ser humano. Esse eu acho que é o último versículo que eu vou ler. Mateus capítulo 24, por causa do horário, nós vamos ler esse versículo. Mateus capítulo 24, isso tem que queimar no nosso coração, irmãos. Não vamos aceitar tantas pessoas morrerem sem Cristo. Oh, o diabo está ceifando, irmãos, essa doença está ceifando pessoas. Oh, Senhor Jesus, queima no nosso coração o evangelho. Aqui diz assim, Mateus capítulo, eu anotei aqui, 24, 41. Não, Mateus 24, errei. Esse é o 25. Isso. Isso aí. Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Entenderam aqui, irmãos? Aqui está falando que o fogo eterno não é para o ser humano. Ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Nós sabemos que Lúcifer rebelou e levou a terça parte dos anjos. Então aqui está dizendo o seguinte, que o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Em outras palavras, o fogo eterno, o lago de fogo, não é para os nossos amigos, não é para os nossos filhos, nem tampouco para nós que já recebemos o Senhor, aleluia, mas não é para o ser humano. O fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas quando as pessoas seguem Satanás, se tornam filhas, se tornam com essa natureza maligna, se torna descendência. Então, todos que seguem o diabo hoje, lá em Apocalipse 20 mostra, vão morrer sem estar no livro da vida. E vai para a segunda morte, que é o lago eterno de fogo. Ó Senhor Jesus! Irmãos, o fogo eterno não é para nós, não é para o ser humano, não é para nossos parentes, aqueles que estão doentes, que nós não pregamos o evangelho. Vamos orar desesperado, irmãos, para o Senhor trazê-los de volta, para curá-los, para dar tempo deles ouvirem o evangelho. E vamos deixar esse evangelho queimar no nosso coração, para nós levarmos essa palavra a todas as pessoas. Senhor Jesus! Jesus é o Senhor, irmãos. Esse é o nosso encargo hoje. Amanhã, às 10 horas da manhã, nós vamos ter uma palavra de atualização para os irmãos. Nós vamos transmitir de novo ao vivo essa palavra. E amanhã nós vamos falar exatamente, quem ouviu a mensagem sexta-feira, quem ouviu a live quinta-feira, nós vamos pegar só esse ponto. Tem um fogo do Espírito, irmãos. Nós estamos na época de Apocalipse. As coisas já estão acontecendo. A aurora já está brilhando, irmãos. Os profetas, os especialistas já viram, já começou a volta do Senhor, irmãos. Não é à toa que estamos vivendo uma pandemia. Então amanhã não perca. Manda para os contatos, convida irmãos, para o seu grupo familiar. Irmão, vão ficar desesperados, irmãos.
Vamos levar esse fogo do Evangelho. Amanhã Deus quer nos encorajar mais a pregar esse Evangelho. Jesus é o Senhor. E não esqueçamos nessa noite, irmão, vamos rogar, vamos orar para o Senhor curar todos os nossos irmãos. Toda aquela lista, todos esses pedidos de oração que nós recebemos. Nós somos os guerreiros que vão trazer o Senhor de volta. Que vão tirar essas pessoas do leito, da Covid, de qualquer doença que seja. Jesus é o Senhor. Amém?